Bom dia, graça e paz. Hoje nós estamos vivendo o quarto domingo do Advento, já no próximo final de semana, na sexta-feira já é o Natal. E nós vamos então aproveitar esse tempo da escola dominical para falar um pouco sobre o nascimento de Jesus. O texto da nossa lição, que se chama Era uma Vez em Belém, está narrado pelo evangelista Lucas no capítulo 2, dos versículos de 1 a 7, que nós vamos ler. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear. César Augusto era o imperador romano. Esse era o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Alguns estudiosos dizem que Maria também fazia parte, era também da descendência de Davi, daí ele ter levado Maria. Mas, de qualquer forma, essa ida de Maria com José para Belém foi, primeiro, porque havia já uma profecia de que o Messias nasceria em Belém. Então, se nós formos olhar no conjunto, Deus usa todos os recursos para que a sua palavra seja cumprida. A palavra de Deus não falha. Então, até o imperador romano, Deus usou para criar um recenseamento que obrigasse José a ir para Belém. E ele levou Maria junto. Alguns porque entendem que ela era também da descendência de Davi, outros porque pensa bem, Nós sabemos as circunstâncias que Maria ficou grávida e deveria ter um buchicho danado em Nazaré, uma cidadezinha pequenininha, e José aproveitou essa ocasião para tirar Maria desse meio hostil que eles estavam vivendo. Também algumas conjecturas que se faz a respeito dessa ida para Belém. Mas, na verdade, era lá que devia nascer o menino Jesus, por isso todas as providências foram tomadas para que isso acontecesse. Nenhum homem é tão universalmente lembrado e celebrado quanto Jesus. Normalmente, os grandes personagens são festejados em sua terra natal ou em algumas religiões ou em alguns momentos específicos, mas os benefícios trazidos por Jesus alcançam cada vez mais pessoas de vários povos, e essa influência tem de crescer para alcançar todos os povos. Outra diferença importante entre Jesus e outros biografados é que interessa a história o que os gênios, mestres, soldados ou pioneiros fizeram. O que Jesus fez é notável e insuperável, mas a importância do homem Jesus começou na sua encarnação. Foi diferenciado, o nascimento de Jesus. Por isso também o seu nascimento, em todas as circunstâncias que o cercaram, ganharam tanta distinção e importância. O mundo inteiro celebra o Natal, o nascimento de Jesus. A história contada por Lucas é muito simples, Lucas usa 7 versículos apenas para narrar o nascimento de Jesus. É simples como Jesus era simples também. Mas é uma história única, inspiradora e rigorosamente verdadeira. Havia muitas profecias a respeito do menino que viria, Então, para nós que cremos e que amamos a palavra divina, os fatos que diz respeito à vinda e obra de Jesus Cristo são naturais e mesmo comuns. Mas é preciso recordar que o nascimento de Jesus é um acontecimento digno da mais profunda admiração e estudo. Porque não só esse evento, para todas as ocorrências do ministério de Jesus, foram objeto de profecias, várias profecias, né?
As profecias abordaram sua dupla função. O servo sofredor seria também filho de Deus. Quando Jesus veio, os judeus que não souberam identificar com exatidão esses dois aspectos do Senhor, não o reconheceram, escandalizando-se com a sua pobreza e com a sua humildade ao lado de sua majestade e poder. Para ressaltar com brilho e grandeza do Salvador nascido em Belém, basta destacarmos, alguns tópicos proféticos mais salientes da vinda de Jesus. Então nós vamos encontrar profecias, falando que o Messias ser humano, que nasceria de uma virgem, que seria da família de Davi, que seria servo, que seria mestre, que seria profeta, pastor, sacerdote. Então tudo isso nós encontramos nas narrativas das profecias, Como seria a sua morte, os eventos da sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, todas essas coisas, e sua segunda vida. São outras profecias que nós não vamos mencionar, e nem os textos bíblicos que estão citados aqui na revista, porque não há tempo para isso. As predições sobre Cristo, mais ou menos claras, sempre foram surpreendentes e culminaram com o seu nascimento impressionante. Mas a glória do menino nascido em Belém cresce e aumenta de beleza pela sua realidade indestrutível. Os contornos do grande personagem que os profetas fixaram não foram apenas sonhos e fantasias de almas piedosas. Foram previsões certas, de fatos certíssimos. Lucas, médico muito cuidadoso nas suas pesquisas, nos deixou as provas mais sólidas dessas verdades históricas. Prova que ele se meteu ao exame atento, imparcial e rigoroso. Há 3 dados históricos aí mencionados por Lucas, que tornam o nascimento e a vida do nosso Redentor uma verdadeira muralha histórica indestrutível. Um nome que era símbolo de um império, César Augusto, Um fato administrativo e político de grande alcance, o recenseamento organizado por Quirino, um dos seus governadores, e uma localidade, Belém da Judéia. Não era uma coisa qualquer. Tudo conduzia para aquilo que o profeta havia dito, que ele nasceria em Belém da Judéia. Local que um piedoso casal que morava em Nazaré teve de procurar a fim de alistar conforme as determinações legais. Esses aí 3 fatos tão certos como todos os grandes da história. Cristo não surgiu oculto, ignorado, num canto desconhecido, numa época incerta. Não, nasceu quando Roma tinha César Augusto à sua frente. Então, há um momento histórico fixado para esse nascimento de Jesus. E nasceu numa vila histórica, real, conhecidíssima, parte das terras de Judá e Jona, riquíssima das recordações dos corações dos hebreus. Mas era uma viagem, eu tomei o cuidado de dar uma olhada nisso. Belém estava a cerca de 170 quilômetros, alguns falam 130, mas vamos ficar com uma distância, não importa se 100 ou 130, levando em conta que não se viajava a 130 quilômetros em uma hora apenas, com as condições e os veículos que nós temos, Então, essa viagem deve ter sido muito difícil para Maria, que se encontrava no 9º mês de gravidez. Para os numerosos migrantes do recenseamento, não apenas a precária condição das estradas representava uma incomparável agrura, mas também o calor do dia, a poeira da estrada, a carência de água, a irregularidade da alimentação. Para uma mulher que estava grávida de 9 meses, era uma situação muito complicada. O esforço da caminhada, a precariedade dos abrigos noturnos, tudo isso Maria teve de suportar em avançado estado de gravidez. Não foi uma viagem de um dia. Depois de chegar a Belém, é que o sofrimento começou ainda pior.
pelo fato de que o pequeno local pululava de gente e era absolutamente impossível conseguir um abrigo para a noite. Quantos lamentos e súplicas ardentes devem ter sido alçados ao céu para que Deus proporcionasse um abrigo ao jovem casal, que na verdade se encontrava em uma aflição ainda maior em vista da iminência do parto de Maria. Contudo, não houve uma resposta à insistente prece deles, né? Era necessário que eles passassem por isso. O local onde Jesus nasceu é um dos mais históricos do mundo, Belém da Judéia, Belém Efrata, ficava na parte montanhosa da Judéia. Era antiga, desde os dias de Jacó, né? Essa cidade é mencionada na Bíblia. Existia no mapa da terra palestina e foi mesmo residência dos levitas. Belém foi a pátria de todos os antecessores de Jesus, de Jessé e Davi, e recebeu o mesmo nome de cidade de Davi. Ficava ao sul de Jerusalém, distante desta cerca de 10 quilômetros. Nós tivemos a oportunidade, louvado seja Deus por isso, de visitarmos tanto Belém como Jerusalém quando nós estivemos em Israel. Né? Modernamente, o antigo sítio de Belém chama-se Beit Laim, num panorama muito vistoso e saudável. E Belém o nome Belém significa casa do pão, né? Que melhor lugar para nascer aquele que é o pão da vida, senão a casa do pão. Desse modo, verifica-se que a existência de Jesus é indiscutível. Aí menciona ainda Lucas outros dados interessantes. Nazaré, a família de José e Maria, a viagem dessa Belém, o motivo providencial da excursão, a falta de lugares para hospedagem do casal, porque a cidade devia estar superlotada com os que haviam nascido nela e que vinham agora alistar-se. Esse acontecimento era no quadro da providência, a realização daquilo que as profecias já tinham previsto. Precisamos de um lugar para Jesus. O Messias havia de ser varão de dores, havia de ser sem aparência nem beleza, havia de ser mesmo ignorado e abandonado. Seu berço, posto entre palhos de um curral, era o princípio de sua carreira de humilhação e de expiação, com o substituto que era de cada um de nós, os pecadores. Jesus veio para os que eram seus, mas esses não receberam, escreve João. Faltou-lhe no seu nascimento conforto entre os homens, porque dos homens ele havia de receber sempre o gesto da recusa e da rejeição. No mundo cheio de iniquidades não há lugar para Cristo, ainda hoje, né? Não há lugar para ele nas artes, nas letras, nas ciências, no comércio, na civilização e nos costumes pagãos da raça decaída. Não há lugar para ele nos governos de ódio, de ambição, de politicagem, igual nós vemos aqui no Brasil, né? Que até com a vacina para libertar o povo, né? Dessa pandemia que está aí, nós estamos vendo todo um movimento político por trás disso, que não traz benefício nenhum para a população. Não há lugar para ele nos lares desfeitos e feitos de vaidade interesseira. Não há lugar para Cristo nas leis de opressão, nos códigos de arroxo e de violência. Não há lugar para ele entre os homens que amam os vícios e que se ocupam com o pão e só com o pão para o seu estômago. Só olham para si mesmos. Não há lugar para o Senhor nas escolas do ateísmo e do combate à moral cristã. Não há lugar para ele nos próprios templos adornados de ídolos e vazios de almas arrependidas. São lindíssimos os templos, lindíssimos. A gente teve a oportunidade de visitar Roma, são lindíssimos os templos. Em Portugal é um templo mais bonito do que o outro, né? Na estalagem não havia agasalho para o Filho de Deus. Num certo sentido, estava certo, né?
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não existem outras palavras de toda a narrativa da natividade em torno das quais os homens se tenham demorado por tanto tempo, de maneira mais meditativa e com maior ternura do que esta, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu onde lhe foi permitido ir, e somente ali pôde nascer. Não havia alojamento para ele, nem mesmo na hospedaria crua da vila. Lugar esse que homens de posição teriam evitado como indigno deles. Nem nesses lugares, né? Nós podemos comparar com aquelas pensões que muitas vezes estão em volta das rodoviárias, pobres, né? Onde que são usados às vezes até para prostituição, como acontece aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto. Muitos poetas têm feito ecoar a estranha maravilha encerrada nisso tudo. O Cristo só nasce na vida daquele que a isso lhe dá permissão. Cristo só nasce na vida daquele que lhe dá permissão para nascer. E uma vez nascido, transforma os homens à sua própria imagem e semelhança. Ele transformou minha vida, e se ele transformou a minha vida, ele com certeza consegue transformar a sua, não importa o que você seja. Sendo tradicional que o evangelho é aceito quase que somente pelos pobres. Isso é uma verdade. Só os mais humildes é que aceitam a Jesus. Só os mais humildes é que seguiam a Jesus. Só os descaminhados da época é que seguiam a Jesus. Os outros seguiam a Jesus para criticá-lo, para testá-lo, para provar se ele não estava fazendo alguma coisa que não estava de acordo com a lei, né, e de acordo com os ensinamentos daqueles religiosos de então. Grandes embates teve Jesus com esses homens. Através da porta que o amor tem aberto pelo lado de dentro, lá em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. A porta do nosso coração é aberta pelo lado de dentro para Jesus entrar. Jesus é educado. A gente precisa convidá-lo para fazer parte da nossa vida. E quanta gente está perdendo tempo não fazendo esse convite. Podia aproveitar essa época de Natal, de alegria, de celebração, num tempo em que nós estamos vivendo de tanto problema, de tantas famílias, quase 190 mil famílias, pessoas já faleceram por causa da pandemia, e outras por causa da violência que graça por aí, né? Ou mesmo por problemas climáticos, né? Como aconteceu essa semana lá em Santa Catarina, que ceifou a vida de pelo menos 7 pessoas. Então talvez seja uma oportunidade para a gente parar um pouco nesse Natal e abrir o nosso coração para que Jesus venha morar nele. Como cantava o saudoso irmão João Silva, que gostava muito daquele cântico que diz: venha ao meu coração, ó Cristo, nele tenho para ti um lugar. Venha ao meu coração, ó Cristo, nele pode para sempre morar. Então, faça isso, faça esse convite, né? Para que Jesus venha morar no seu coração. Através da porta que o amor tem aberto, pelo lado de dentro, Cristo entra vindo lá do lado de fora. Aqueles que tentam dar beleza às suas afeições humanas, aprendem que essas não são humanas, apenas divinas. As feições de Cristo são humanas, são divinas. Né? Rosto divino do homem, diz uma canção. Né? O Espírito de Jesus vem e encontra espaço no recesso do coração, e uma vez que ele tenha realmente entrado pela porta que lhe é aberta, então tudo quanto é estranho, tudo aquilo que está lá, que não deveria estar lá, o seu espírito vai encontrando dificuldades crescentes em habitar ali também. Não há como conviver luz e trevas.
Na medida em que a luz vai entrando na sua vida, as trevas não têm espaço, elas têm que sair. Pensa nisso nessa época de Natal, né? Em que nós saímos pela cidade, mesmo com todas as nossas limitações, e a cidade está enfeitada de luz. Tem uma árvore aqui atrás de mim de Natal, né? Fazendo parte da decoração da minha casa, com luzes acesas. Porque Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz da vida. E quando você permite que ele entra na sua vida, essa luz de que é Jesus, ela vai eliminando tudo aquilo que é trevas da nossa vida. E a nossa vida passa a ter a luz de Cristo e nós passamos a ser luz para as outras pessoas. Na estalagem não havia agasalho para o Filho de Deus. Num só sentido estava certo, o agasalho para Cristo Senhor nosso não está naquilo que os homens possuem, mas está neles mesmos. Né? Vamos fazer do nosso coração, nesse Natal, a manjedoura para Jesus nascer. Isso não se importa com as nossas hospedarias. Ele quer que nós próprios, nossas almas, nossas vidas, nossos corações, e o que temos é acidental, o que somos, isso é tudo para ele. Paulo escreve que nós somos templos do Espírito Santo. Saibamos receber a Cristo condignamente, ofertando-lhe, como diz o poeta Evangelho: eis-me, ó Senhor, aqui. Corpo e alma oferto a ti, servo inútil, sem valor, mas pertenço ao meu Senhor. Esse verso faz parte de um hino do nosso hinário evangélico. Mas é bem verdadeiro, servo inútil, sem valor, mas pertenço ao meu Senhor. O nascimento de Jesus Cristo não foi um acontecimento obscuro, que se tenha dado ali num canto do mundo. Foi o maior evento da história. Marcou os tempos e as estações da própria marcha da humanidade. O nascimento de Jesus separou o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Como homem, Cristo não teve nem ao menos um berço rodeado dos carinhos de uma estalagem. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, disse Jesus ao convidar, ao responder àqueles discípulos que o queriam seguir. Mas como Deus, os céus o cercaram de glória e de honra, anjos o louvaram e almas piedosas o adoraram. Diz o versículo 8 do texto que nós lemos: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Nosso Senhor veio ao mundo pobre e humilde, para que os pobres e humildes o reconhecessem, aquele que se humilha para ser exaltado. Na encarnação, o Verbo divino, que era, o que é e que será sempre mesmo, realizou dupla finalidade: deu glória a Deus e trouxe paz aos homens. Então os anjos continuam falando para aqueles pastores: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Senhor, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Na encarnação, o Verbo divino, que era, o que é e que será sempre o mesmo, realizou dupla finalidade: deu glória a Deus e trouxe paz aos homens. Essa paz, né? E paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. A vinda de Jesus à terra moveu o trono de Herodes, agitou a autoridade de César Augusto, pôs em ação a administração de Quirino. Tudo trabalhava misteriosamente
para a realização das profecias e dos desígnios eternos. Jesus foi o filho primogênito do casal de Nazaré, mas sendo o unigênito de Deus, tornou-se as primícias de todos os seus irmãos, e somos nós, né? Nós todos, diz o texto bíblico, que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus. Ora, se nós que recebemos a Cristo somos chamados de filhos de Deus, logo nós somos irmãos de Jesus. E ainda nós vamos encontrar na narrativa, para um estudo posterior, né, o cântico de Simeão, a profetisa Ana, aquela que profetizou sobre o menino Jesus quando ele foi apresentado ao templo. Nós vamos encontrar mais adiante um pouquinho, narrado pelo evangelista Mateus, a visita dos magos. Homens que vieram de longe, né? Segundo a história, eles viajaram praticamente 2 anos para encontrar-se com o menino Jesus que havia nascido. E que Deus, através da estrela, mostrara a eles o caminho que deveriam seguir. Para a gente pensar, né? Aí ao longo dessa semana, e eu continuo falando, abra o seu coração nesse Natal e permita que Jesus nasça na manjedoura que ali está esperando. Porque, como diz o Wesley, a graça preveniente está sobre todos, né? Deus diz que a chuva cai sobre os bons e os maus, a graça de Deus está sobre todos nós. Basta que a gente decida dar um passo em direção a Jesus, dar um passo para abrir o nosso coração e permitir que Ele venha, nasça e faça morada no nosso coração. Qual a grandeza do nascimento de Cristo? Por que é que não há lugar para Cristo ainda hoje no mundo? E não há mesmo. Há muita gente que não deixa, não permite que Cristo venha fazer parte da nossa vida. Qual é o lugar que Jesus aprecia mais? Essa eu vou responder. Jesus aprecia mais o nosso coração. O lugar onde Ele quer estar é no nosso coração. Para isso Ele veio, para isso Ele sofreu, para isso Ele morreu na cruz do Calvário e para isso Ele ressuscitou. E para você meditar nesse Natal, Cristo já nasceu no seu coração? Quando foi que Ele nasceu? Como foi? Né? Pense nisso. Olhe bem para dentro de você e veja que resposta você pode dar a essa pergunta. Que Deus seja louvado. E nós somos gratos ao Senhor porque Ele nos enviou Jesus, que nasceu como um menino. E como homem, morreu pelos nossos pecados na cruz. Que todos nós tenhamos um feliz e santo Natal. E que as bênçãos do nosso Deus desçam sobre as nossas vidas e das nossas famílias. E que o Senhor nos guarde, principalmente dessa pandemia que está aí. E de todos os outros males. É o nosso desejo. É aquilo que a gente quer que aconteça nesse Natal. Reúna a sua família, sim, com prudência, com todos os cuidados que tem se recomendado. Um Feliz Natal a todos. Um feliz e santo Natal a todos. Amém e aleluia.